Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero nessa tarde deixar uma reflexão acerca do amor de Deus, né? Este amor que é um amor tão falado, né? Como podemos assim dizer, que é o fruto daquilo que Jesus deixou para nós, né? E nada melhor do que a gente usar as palavras do próprio Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, para falar acerca deste amor, que se encontra em João capítulo 15, a partir do verso 9, ele vai dizer assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, né? E aqui ele dá um mandamento poderosíssimo, né? Que vocês ameis uns aos outros como eu vos amei. Tá vendo aqui, ó? Esse é o cerne da questão. Aí ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não são chamados servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amados, a mensagem do amor de Deus, ela é uma mensagem muito complexa e de difícil compreensão por muitos, até mesmo muitos cristãos evangélicos, de todas as linhas, seja protestante ou não, religioso ou não religioso, né? Porque pode parecer que o que eu estou falando é besteira, mas não é besteira. Existe o crente religioso e existe o crente não religioso, tá? Mas isso daí é uma longa história. Mas o foco é este amor. E é algo muito complexo que Jesus falou. Amar o seu próximo como a ti mesmo é um mandamento que está na lei de Moisés. Lá atrás, quando Moisés recebe as tábuas da lei, os primeiros mandamentos que resumem toda a lei são estes: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, Jesus vem para poder trazer uma nova aliança. Ele é o mediador da nova aliança, enquanto Moisés era o mediador da antiga aliança. Porém, Moisés testificou de Cristo e Cristo testificou de Moisés. Uma coisa não anula a outra. O vinho novo não anula o vinho velho, né? Mas o vinho novo, quando é conservado, se torna velho, né? E este se torna de sabor excelente e já não você já não quer mais aquele vinho novo, e sim o velho, ou seja, a palavra de Deus em nós sendo conservada até que se torne de forma excelente. Então, quando Jesus ele traz essa revelação, ele dá um mandamento que é novo, né? Porque até então, qual era a relação de Deus com o povo? Ame o seu próximo como a ti mesmo, que já é muito difícil, né? Amar o nosso próximo como a nós mesmos já é muito difícil. Por quê? Lembra o que Jesus falou lá no Sermão da Montanha, no Grande Sermão? Ele fala: se você faz o bem somente para quem te faz o bem, qual é a tua recompensa? Aí ele disse: eu digo a vocês, fazei o bem também para aqueles que fazem o mal para vocês, né? Orai pelos que vos perseguem, não é que ele fala? Então, quando Deus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele não está mandando a gente só amar quem ama a gente, porque senão seria muito mole, né? Isso daí os ímpios também fazem, e se você que é ímpio está acompanhando essa mensagem, você sabe que você faz isso. E isso é bom, é saudável, mas amar aquele que persegue você, que fala mal de você, que realmente você sabe que não quer o seu bem, aí já é difícil, não é? E o amor de Deus, por mais que seja algo muito complexo de se entender, não quer dizer que vai se compactuar com coisas ruins, tá? Até porque Deus ele não engole coisas ruins, vamos assim dizer, né? No grosso modo da palavra. Ele não aceita. Até porque em 1 Coríntios 13 a gente vai ver que o amor de Deus, ele
Paulo ele vai estar dando todas as características do amor de Deus. E todas as características do amor de Deus está em Cristo, né? E ele fala que o amor não arde ciúmes, ele fala que o amor não se ira facilmente, ele fala que o amor tem paciência, né? Ele fala que o amor não compactua com a injustiça, ou seja, a gente não pode achar que o amor de Deus é necessário a gente compreender o amor. Porque muita gente pensa assim, então tudo se resume no amor, né? Então aí você engole sapo, você vai compactuar com a injustiça, né? Não é nada disso, sabe? Você vai compactuar com a violência, você não vai querer... Não é isso que Deus está falando. Quando ele fala assim, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Aí ele fala logo no verso 13, para deixar a gente bem com a pulga atrás da orelha, né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ou seja, o amor que Deus quer que nós tenhamos é de dar a vida pelos outros. E não falo de dar a vida literalmente, como quem busca a morte por causa de outro, mas o amor se resume em agradar as pessoas e não a nós mesmos. E quando fala de agradar as pessoas, não consiste em agradar as injustiças humanas, né? Se prostrar diante de injustiças humanas, se prostrar diante de heresias, ficar calado quando se alguém faz algo errado. Lembre-se, o amor não compactua com a injustiça, entende? Então, assim, quando ele está falando disso daqui, ele está falando no tocante a amar o outro como Deus nos ama, é justamente deixar de achar que o amor é algo que compactua somente com aquilo que é os nossos interesses, entendeu? Porque o próprio apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 13, o amor não busca os seus próprios interesses. E Cristo, ele não veio buscar os próprios interesses dele. Antes, ele veio muito pelo contrário, ele veio para dar a vida dele por nós e para poder se fazer maldito por nós. Ele abriu mão de tudo por causa de nós. E é esse amor que ele está falando que a gente tem que ter. Por isso que eu digo que esse amor é um amor que ele não consiste em cumprir mandamentos de regras, né? Como se a Bíblia fosse um livro de regras. Não, ele é algo que te muda de dentro para fora, né? E se você, quer seja você cristão ou quer você não seja cristão, que está ouvindo essa mensagem, principalmente para você que não é cristão, ouça o que eu estou dizendo. Porque Cristo não veio chamar os justos, né? Mas ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ou seja, ele ainda usa essa metáfora. O médico não veio para os que já estão saudáveis, mas ele veio para os doentes. Então nós que somos de Cristo, né, devemos ter essa consciência de que a gente tem que abrir mão do nosso eu, do nosso ego, do nosso achismo, dos nossos preconceitos, para poder manifestar este amor como uma palavra viva, né? Porque está escrito, se a gente observa a lei de Deus só como um observador, nada adianta. A gente é como um homem que se olha no espelho, logo se esquece da sua aparência, e aí o que acontece? Volta para poder ver novamente. Mas se a gente é operoso praticante, né? Aquele que observa a lei de Deus e pratica, vira, se torna um verbo encarnado, como Jesus se tornou, ou seja, uma palavra viva, vivida, isso é o verdadeiro testemunho de Cristo. É isso que ele está querendo dizer. E aqui ele fala, se vocês fazer o que eu estou mandando a vocês, ou seja, cumprir este mandamento, vocês não são chamados servos, mas são chamados de amigo, né? Aqui no verso 13, né? E tudo mais, e aqui por diante ele vai falando sobre essa amizade, é uma restauração. Quem foi o primeiro homem a ser chamado amigo de Deus, que veio muito antes da lei de Moisés? Não foi Abraão, pai de judeus e também de gentios pela fé em Cristo Jesus? Então, esse é o processo de uma restauração dessa aliança. Ou seja, se nós cumprirmos esse mandamento que é tão complexo, né, que é tão
complexo da parte de Deus, nós seremos chamados amigos de Deus. Ou seja, nós vamos estar cumprindo aquilo que o Senhor nos ordenou, né? E isso vai se tornar o cumprimento de toda a lei. É essa reflexão que eu quero deixar para vocês. Eu vou estar gravando mais vídeos como esse, falando do amor de Deus. Vou também passar em 1 Coríntios 13, para que a gente possa meditar detalhe por detalhe no que é este amor. E vocês vão ver e ter a compreensão de que não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível, e vocês vão entender o porquê que toda a lei de Deus se resume no amor. Entendeu? Então que os irmãos possam refletir nessa mensagem e fiquem todos na paz e até a próxima.